se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Esta é a nossa entrega aqui no programa Momentos de Fé. A cada dia, quando chegamos à sua casa, nos entregamos nos braços de Deus Pai, nosso Senhor, pedindo a força do Espírito Santo para que sejamos sustentados na missão de evangelizar pelos meios de comunicação, também pela música. Mais uma vez, eu te saúdo e me alegro por me permitires entrar na sua casa com o nosso programa. Como eu já vinha dizendo, a comunicação hoje, na vida da igreja, é um grande instrumento de evangelização. E por isso eu quero acolher no nosso programa hoje a Cássia Soares, da nossa querida Associação Bom Pastor, que hoje vem para o nosso programa para a gente conversar um pouco com você que está em casa e poder, de fato, partilhar essas experiências de comunicação do Evangelho pelos meios de comunicação. Seja bem-vinda, Cássia. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada a você que também nos sintoniza, nos acompanha aí pelo Canal 20. Uma alegria estarmos aqui para falarmos desse assunto de comunicação e de evangelização. Cássia, eu já sinalizei para as pessoas que nos acompanham em casa que você faz também um trabalho na Associação Bom Pastor, né? E é este nosso meio de comunicação que é o rosto da igreja, né? Através do rádio. Gostaria que você falasse um pouco para nós como é que começou essa sua história com a Associação Bom Pastor, como é que surgiu essa experiência de evangelização pelo rádio aqui na Arquidiocese de Montes Claros. Eu gosto de dizer, Padre, que é sempre uma alegria para falar sobre isso, porque a história da Associação Bom Pastor, ela tem sido conhecida a cada dia, já vai completar 20 anos, que ela realiza um trabalho de evangelização pelo rádio. E eu faço parte há cerca de 18 anos dessa história. Então, para nós é uma grande alegria. Então, esse trabalho da associação, ele já vai completar 20 anos no mês de dezembro, e é um trabalho que a gente realiza com muito carinho, especialmente voltado para as comunidades, as cidades vizinhas que têm menos acesso, a uma celebração, a uma evangelização, a uma catequese, aqueles lugares onde o padre às vezes não tem condições de ir, porque os padres não têm condições de ir a todos os lugares. Uma programação de rádio chega, porque todas as pessoas têm ali um radinho em casa. Então, a Associação Bom Pastor começou com esse trabalho de programação por volta do ano de 1995, e a programação diária acontece do meio-dia às 14h e de 8h à meia-noite pela Rádio Educadora, que é uma rádio conhecida aqui da nossa cidade de Montes Claros. A Educadora é a AM? Educadora AM 670, por esse veículo que a Associação Bom Pastor realiza sua programação, de evangelização diariamente há quase 20 anos. Que legal. Então, como vocês viram, a Cássia faz parte desta experiência de evangelização pelo rádio aí há 18 anos, Tá passando de maior agora, Cássia? Ficando maioridade. Da Associação Bom Pastor, e também está assim, diretamente envolvida com os fundadores dessa experiência, Sim. Como é que surgiu a Associação Bom Pastor, Cássia? Então, a associação, ela nasceu com o objetivo de evangelizar. Inicialmente, a equipe, que estava à frente da associação não pensava numa evangelização pelo rádio, pela internet. Era uma associação para dar apoio a grupos evangelizadores, missionários que existia já na Arquidiocese, naquela época ali do Padre Tadeu, Dom Geraldo era, então, o bispo, o saudoso Dom Geraldo.
E depois foi surgindo essa ideia, né, de ampliar esse trabalho, levando também pelas ondas do rádio, né? Então foi quando a equipe fez ali um contato com a Rádio Educadora e encontrou esse espaço, né? Inclusive pago, né? São horários alugados desde o início, né? E Dom Geraldo permitiu, autorizou aquele grupo de leigos, né, a dar esse passo de fé, porque realmente naquele início foi um passo de fé que a equipe da Associação Bom Pastor, composta naquela época por várias pessoas da igreja, das pastorais, né, da renovação carismática. Então foi esse passo de fé que foi dado há quase 20 anos atrás, uma ousadia até de alugar horários numa rádio para evangelizar. Com certeza. Deixa eu te falar aqui, Cássia. A gente percebe, então, que a Associação Bom Pastor, ela surgiu dentro da Igreja de Montes Claros como o serviço de um grupo, né, de leigos que decidiram se dedicar, né, à evangelização pelo rádio. E ela surge exatamente também no tempo do surgimento das comunidades de vida. Sim, né? Interessante isso. Né? Surge no tempo do surgimento das comunidades de vida, do florescer da espiritualidade da renovação carismática católica também, né? Sobretudo aqui na região. Parece que me recordo que eu cheguei aqui em 98 e a gente percebia este clima, este ambiente de muita fertilidade em vários aspectos, tanto nas comunidades quanto na espiritualidade da renovação carismática. E aí vocês fazem essa experiência, né? É verdade. O que você pode dizer desse tempo para a gente? Podemos sim. A associação até então era só um pequeno grupo, né, de associados com essa missão de evangelizar. E foi ali que nasceu, por exemplo, a comunidade Esdras. Né? Você está falando do florescer, né, das comunidades. A nossa comunidade Esdras, que hoje continua, né, responsável pelo trabalho de evangelização da Associação Bom Pastor, nasceu ali. Aquela experiência de evangelizar junto, de equipe missionária, de estar no meio de comunicação, foi tão forte que eles sentiram como que um chamado de Deus, um despertar mesmo do Espírito, de viverem mais juntos em função daquilo. E aí foi que nasceu a comunidade Esdras. Começaram então a rezar mais juntos, a morar juntos, a trabalhar juntos em função da evangelização. Evidentemente, a comunidade Esdras não realiza somente o trabalho pelo meio de comunicação. A comunidade Esdras tem um vasto trabalho missionário na arquidiocese, né? Nas comunidades rurais, nos retiros realizados na chácara, encontros de formação humana, espiritualidade em toda a região. A comunidade Esdras presta esse serviço, essa missão. Mas nasceu ali da experiência, do desejo profundo de se inserir nos meios de comunicação com a palavra, com a missão. Então nasceu aí essa comunidade. Assim como outras comunidades também, né? Há quem diga que essa época foi uma época assim que Montes Claros estava como que um celeiro vocacional com o surgimento das novas comunidades, dentre elas a nossa. É interessante, e é muito bonita essa experiência e é bom a gente constatar esta contribuição da comunidade Esdras para a igreja, para a evangelização em Montes Claros. Não só a comunidade Esdras, como Cássia falou, muitas outras comunidades surgiram naquele mesmo período, né? E cada uma, historicamente, vem dando a sua parcela de contribuição para o fortalecimento da igreja, né? Para a nossa Arquidiocese de Montes Claros. Nós que agora estamos aí vivendo, né, esse clima de terceira Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, sempre revisando o nosso caminho, a nossa experiência enquanto igreja, é muito interessante ver como amadureceu a igreja de Montes Claros. Como no interior da Arquidiocese de Montes Claros houve um processo de crescimento na fé, né? As comunidades, né? Todas elas estão diretamente envolvidas hoje com a ação evangelizadora da Arquidiocese de Montes Claros. Há de fato um comportamento, um relacionamento de cumplicidade na ação evangelizadora. É verdade. E é a nossa missão. A gente tem que entender que a comunicação hoje, desde muito tempo, claro, mas hoje especialmente, a igreja tem conclamado a evangelização pelos meios de comunicação. Isso falando desse contexto de arquidiocese, a gente se recorda, né?
por exemplo, das assembleias anteriores. A gente mantém o ouvinte informado de todos os temas, de todo o processo de uma assembleia. Por quê? Porque a gente entende que pelo rádio as pessoas têm condição de entender a estrutura da igreja e saber também que essa igreja ela está em constante crescimento, em constante aprimoramento para melhor servir o evangelho, para melhor viver o evangelho. Então, nessa hora a gente vê a importância do meio de comunicação, rádio, TV, né? Porque é uma oportunidade que se dá, que se tem às pessoas que talvez não estejam participando efetivamente, por exemplo, da Assembleia Arquidiocesana, né? Tem ali representantes. Mas ela precisa saber o que acontece na igreja, o movimento do Espírito Santo nessa igreja, a diversidade dos carismas, dos dons, tudo isso é possível a pessoa aprender, compreender, saber pelos meios de comunicação. Então, no nosso caso, por exemplo, já houve períodos de assembleias gerais, né, da Arquidiocese, em que a gente trazia os encontros, os temas, né, trazia ali os coordenadores de pastoral, para colocar o ouvinte a par do que está acontecendo na igreja. Nós vamos afunilar mais a nossa conversa, vamos falar mais sobre rádio e TV, mas antes de aprofundar nesse aspecto, eu gostaria de chamar a sua atenção, você que está em casa, para o fato de que nós fazemos esta experiência, a Cássia, pelo rádio, só lembrando, eu também estou lá na Associação Sim. Bom Pastor, né, Cássia? A gente faz uma experiência de evangelização, é um envolvimento, é uma realidade da qual a gente não consegue fugir, porque Deus vai suscitando as coisas no nosso coração. Além de estar lá, eu estou sempre aqui com você que acompanha o programa Momentos de Fé. Mas tudo isso a gente faz como sacerdote, exercendo o ministério no dia a dia da paróquia, eu também sou pároco, aqui na TV, lá no rádio, também pela música, indo e vindo pelos palcos da nossa região. Tudo isso é por quê? É porque a gente quer contribuir, né? Contribuir com você, quer dar nossa parcela de contribuição para que a sua fé se fortaleça, para que você seja ajudado na oração, na espiritualidade. Na verdade, a gente sempre está através dos meios de comunicação para dizer que você que está em casa, mesmo que não tenha muita oportunidade, muito acesso aos espaços religiosos, você pode ter uma vida de oração. Você pode ser alguém, de fato, de vida totalmente voltada a Deus Nosso Senhor e viver na presença de Deus, né? Na sua casa, com os seus vizinhos, na reza de um terço, no momento de adoração. É por isso que aqui, neste momento, antes de dar sequência, afunilando esses detalhes da nossa experiência na comunicação, Cássia, eu gostaria de cantar para você que nos acompanha em casa, esta canção belíssima, que fala exatamente da importância de se manter na presença de Deus. É teu este momento de adoração, não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos
se elevam. Minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. É isto. Quando a gente caminha na presença de Deus, quando a gente de fato entende a importância de se anunciar o Evangelho em todos os cantos, a todos os povos, a gente extrapola os muros, né, da igreja e vai ao mundo, como já nos exorta o nosso querido Papa Francisco, né, Cássia? Verdade. Mas então, Cássia, a Associação Bom Pastor, ela está aí num processo de reconfiguração, não é isso? De retomada dos trabalhos. Houve, por um momento, uma pausa e, de repente, o clamor, né, do povo, as necessidades da igreja sinalizaram que era preciso retomar. Fala um pouco sobre interessante, isso, né? A nossa pausa foi uma pausa de alguns programas, né, padre? Porque nós temos essa programação diária, do meio-dia às 14h, e de 8 à meia-noite há quase 20 anos. Só que a associação, ela vive de doações, ela se mantém graças à contribuição dos sócios, né, que nós chamamos de amigos do Bom Pastor. São aquelas pessoas de toda a região que fazem seus donativos, suas doações financeiramente todos os meses, para a gente poder pagar esse espaço e os gastos próprios, né, dos investimentos no meio de comunicação. E quando foi no final do ano passado, essa situação financeira realmente ela ficou um pouco pesada, né, para a associação, porque aumenta-se tudo, né, a cada ano tem reajustes e tudo mais. A gente percebeu assim que estava realmente ficando dispendioso para a gente manter todos os horários. Enfim, a gente resolveu reduzir o horário da nossa programação apenas de meio-dia às 14h, né? Que foi a programação que desde o início existe, né, na Associação Bom Pastor, do que começou de meio-dia às 14h. E deixamos o espaço de 8 à meia-noite. Mas graças a Deus, graças também ao clamor do povo, né, porque as pessoas realmente sentiram falta, quase 20 anos de companhia, né, pelo rádio, sentiram falta. Nós nos surpreendemos com iniciativas de pessoas, inclusive pessoas simples, que foram pessoalmente em busca de ajuda de patrocinadores, de empresas, para que a associação pudesse trazer de volta a programação de 8 à meia-noite. Então, de março para cá, a gente assumiu novamente o horário de 8 às 10, um pouco menos, né, do que antes. E agora, em julho, a gente pôde voltar de 8 à meia-noite na programação. Então, graças a Deus, estamos aí de volta, do meio-dia às 2h, de 8 à meia-noite com a nossa programação. E aí tem programas novos, né? Com essa volta de 8 às 10, por exemplo, nasceu o programa do Sion lá, né? O programa Coração Semeador, que é um programa maravilhoso, você pode ouvir pela Rádio Educadora toda quarta-feira, né, padre? Todas as quartas-feiras, das 9 às 10 da noite. Das 9 às 10 da noite, vivo, viu, não é? Pode participar por telefone, pode pedir a sua música, mandar seu recado, tudo isso no programa do Padre Jairo. Mas a nossa programação ela é bem dinâmica, né, padre? Nós temos programas para jovem, programas para criança, programas para terceira idade, programas educativos. Temos lá, por exemplo, o programa de segunda-feira, das 9 horas da noite, o programa Caminhos de Vida, né, que traz temas como esse que nós trazemos agora no programa do Senhor, temas sobre pessoas que fazem o bem, que praticam o bem, instituições, ONGs, pessoas físicas também, né, que têm iniciativas que promovem a vida, é trazido no programa Caminhos de Vida toda segunda-feira. E assim temos o programa Felicidade, que é para a terceira idade, toda sexta-feira, é um programa que acontece já há mais de 12 anos, dentro desses 20 anos de programação, né? Então nós temos aí essa grade, né? E agora com a volta da programação novamente para até meia-noite, a gente tem programas também marianos, o programa da Rosa Mística, Hora da Graça com Rosa Mística. Enfim, é uma variedade de programas que a gente pode oferecer, né, nesse espaço que, graças a Deus, voltou neste horário um pouco maior.
essa experiência bonita da Associação Bom Pastor, que nada mais é que uma associação que quer ajudar a igreja local a pastorear o seu rebanho, junto com o arcebispo, junto com o clero, sendo presença evangelizadora nas casas das pessoas, onde os rádios, os rádios a cada canto se tornam, na verdade, como que extensão do sacerdócio, da ação evangelizadora na igreja. E sobre isso me recordo aqui do nosso querido, não tem como não lembrar, Dom Geraldo, né? Não tem como não lembrar do saudoso Dom Geraldo, que nos acolheu nessa ousadia há 20 anos quase atrás, né? Há quase 20 anos atrás, nessa ousadia de evangelizar diariamente pelo rádio. E ele nos falava justamente isso, a associação realmente é uma associação do bom pastor, porque ele falava, através do rádio, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas não só reconhecem, mas voltam para o redil, que é a igreja. E é esse o retorno, né, o feedback que a gente tem pelo rádio, padre, é justamente a gente perceber as pessoas simples, lá da comunidade rural, aí das cidades do interior, dizendo assim, eu me sinto ovelha desse redil, né? Pelo rádio é como se ela fosse única. E a gente fundamenta muito essa experiência naquela palavra do bom pastor. O rádio, ele tem essa linguagem única, né? Singular, né? Ela não é uma linguagem plural. Eu falo no rádio, como locutor eu posso falar isso, como se eu estivesse falando para uma única pessoa, para você, né, que está aí nos assistindo. Eu falo para uma única pessoa, como o bom pastor. Deixa as 99 no redil e vai em busca da uma, né? Da uma que se perdeu ou que porventura esteja por aí, né? Perambulando. Então, a linguagem do rádio é a linguagem, sim, do bom pastor, que se preocupa com uma única pessoa e de maneira integral, de maneira profunda, fecunda. Interessante você colocar isso, porque neste momento, me lembrando aqui de Dom Geraldo e todos vocês que estão envolvidos nessa história, me tocou aqui mandar um grande abraço para a Lena, lá da comunidade Esdras, né? O Fredson, né? Que são os pioneiros nessa experiência, sim, né? Sim. Tem mais nomes que você gostaria de sinalizar? Nossa, tem muita gente que já passou pela associação, né? De fato, Lena é essa pioneira silenciosa, que esconde naquele silêncio, naquele aspecto físico aparentemente frágil, muita força, muita coragem, muita ousadia. E vamos dizer, ela, Fredson, tem também Haroldo, né? Vânia, várias outras pessoas que já passaram. E hoje, mais à frente, está Lena e Fredson desse primeiro grupo, né? Eu vi um pouquinho depois... Mas depois, só 2 anos. Viu, só 2 anos não, que depois. ela é do Antigo Testamento, viu? Tá só na turma depois. Tá na turma do Gênesis. E a gente, às vezes, se recorda, sabe, padre, daqueles inícios com muita, vamos dizer, com muita surpresa, até impressiona-nos essa história, como que a gente teve coragem, né, de naqueles inícios dar aquele passo. E a gente só tem a agradecer a Deus porque a gente percebe que foi uma força extraordinária de Deus mesmo que nos encorajou. E Lena especialmente, né? Ela foi à frente assim na obediência, porque ela disse, se Dom Geraldo não tivesse permitido, não teria ido naturalmente. Mas eu fui, ela diz, eu entrei nessa missão, nessa ousadia toda, por obediência, né? E por confiança na palavra do bispo, né? Na autoridade de Cristo entre nós. Então, ela tem esse exemplo, esse testemunho, ela deixa isso pra gente. E Fredson, né, sempre à frente da associação, na parte de produção, na parte administrativa, essa parte estrutural da associação, Fredson, vamos dizer, é o cara, né? É o homem de Deus na direção da associação desde o início. A gente recordava, outro dia eu estava escrevendo uma reportagem lá do meu curso, né, de jornalismo, eu estudo, também sou estudante, graças a Deus. E estávamos escrevendo sobre essa história dos 20 anos. E Fredson, foi um dos convidados para falar sobre o assunto, naturalmente. Sim. E ele falava dos desafios daquele início. A gente tinha ali vinis, não tínhamos CDs, não tínhamos ali computadores para transmitir a programação pela rádio. Era a época dos vinis ainda. Fredson, muitas vezes, com Lena, teve que fazer cursos de rádio fora, teve que ir a São Paulo comprar vinis, rodar músicas do Padre Zezinho e muito poucas outras opções que tínhamos. Era mais Padre Zezinho, né, naquela época. Então essa história nos enche de alegria
e nos faz perceber assim, o quanto que Deus caminhou conosco até os dias de hoje. E é isso também que não nos deixa desanimar. Mesmo que a gente diminua a programação por um tempo, a gente volta depois, porque temos história para confirmar que é vontade de Deus que estejamos no rádio, para evangelizar. Cássia, para a gente finalizar aqui, eu quero perguntar para você o seguinte. Você faz algum programa? Qual? Eu apresento o programa diário, né, do meio-dia às 14h. Lá são vários programas nesse horário. Então nós temos lá o programa No Coração de Maria, que é de meio-dia a 13h. 13h temos notícias das comunidades, a gente traz as notícias de todas as comunidades rurais e urbanas, os acontecimentos, né, nesse programinha. E depois temos o programa Anunciamos Vida Nova. O Anunciamos Vida Nova é o primeiro programa que a Associação Bom Pastor veicula desde o início. Então, diariamente eu estou aí nesta programação e sou responsável pela produção dos programas, né, padre? Geral lá da Associação Bom Pastor. Ótimo. Cássia, muito obrigado, Deus abençoe. Gente, esta é a Cássia Soares, da Associação Bom Pastor, que muitos de vocês acompanham pela Rádio Educadora AM 670, via Associação Bom Pastor, não é? E hoje esteve conversando conosco sobre essa experiência bonita da comunidade Esdras, aí já presente há 20 anos na igreja de Montes Claros. Deus abençoe você, Deus abençoe Lena, Fredson, Deus abençoe a toda a equipe atual, todas as pessoas que contribuem para a continuidade desta ação evangelizadora via rádio. Nós estamos unidos a vocês agora, tanto lá como aqui na TV Canal 20, com o programa, esse nosso programa Momentos de Fé, e realmente o que nós pedimos sobre vocês é o que nós pedimos sobre nós, a ação do Espírito Santo. A gente agradece por essa oportunidade, justamente porque agora já aproximando dos 20 anos de programação diária, uma grande graça a gente poder falar disso, né? Também no canal de televisão. E você pode sintonizar não somente pela rádio, padre, mas também pela internet, né? Você pode sintonizar a nossa programação hoje pela web rádio Bom Pastor, que é bompastor.org.br, e também pela web rádio Educadora AM 670, na internet também você poderá acompanhar, lembrando, do meio-dia às 14h e de 8h à meia-noite diariamente. Ótimo. Deus abençoe. Muito obrigado pela Amém. presença. Muito obrigada pela oportunidade. E como lá eu faço no programa Coração Semeador, nós encerramos o nosso programa hoje pedindo a força e a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre esta água e sobre a água que você trouxe para perto da sua TV. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai bondoso, que vossa graça e vossa bênção sejam derramadas sobre esta água, sobre a água que cada um trouxe para junto de sua TV. Permita-nos a graça de ser cada dia mais servos, capazes e competentes no anúncio da vossa palavra ao vosso povo, aqui pela TV, lá pelo rádio. Os meios de comunicação nos ajudam a chegar até o vosso povo. Que a vossa bênção vá na frente. Que o Espírito Santo abra os corações do nosso povo, para que junto conosco se aproximem de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer hoje aqui a presença mais uma vez também do Léo, né? Muito bom, ele sempre nos dá um apoio aqui no nosso programa, ele sempre, quando nós temos outros músicos, mas hoje não podendo ouvir aquele que já é de costume, nosso Rodrigo, veio o Léo, que é nosso paroquiano e está nos apoiando. O Espírito Santo te ilumine, meu jovem, e o Espírito Santo te fortaleça e te abençoe em sua casa. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser,